No episódio passado, ele era o vilão. O banco inglês que chegou, pegou o Bamerindos quebrado e levou a parte boa embora. O HSBC, um dos maiores bancos do mundo, presente em dezenas de países, chegou no Brasil em 1997, prometendo ficar para sempre. 1.200 agências, 5 milhões de clientes, a sede no palácio em Curitiba. E aí, em 2015, estourou um escândalo. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. Eu sou o NJ e hoje o 6º episódio da série Bancos do Brasil. E hoje também vamos fazer algo diferente. No episódio passado, a gente contou a história do Bamerindos, o Banco do Paraná que quebrou em 1997. E lembra quem levou a parte boa? Um banco inglês, o HSBC. No episódio passado, ele era meio que o vilão da história. O estrangeiro que chegou, pegou o banco quebrado com a ajuda do governo e levou os clientes embora. Só que a história tem dois lados, e hoje o HSBC não é mais coadjuvante. Ele é o protagonista. Porque esse gigante que chegou prometendo ficar para sempre durou menos de 20 anos no Brasil e saiu no meio de um dos maiores escândalos bancários do planeta. Como é que um dos maiores bancos do mundo entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos? Primeiro, quem é o HSBC? A sigla vem de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Nasceu em 1865 em Hong Kong, para financiar o comércio entre Europa e Ásia. Com o tempo, virou um monstro, um dos maiores bancos do mundo, presente em dezenas de países, com sede em Londres. O tipo de banco que atende de tudo, do trabalhador comum ao milionário que quer esconder dinheiro. Guarda essa. O HSBC já namorava o Brasil fazia tempo. Desde os anos 70, ele tinha um escritório por aqui. Em 1995, comprou 6% do Bamerindos. E aí, quando o Bamerindos quebrou em 1997, o HSBC estava lá, pronto para assumir. Como a gente contou no episódio passado, ele levou a parte boa do banco. 1.241 agências. De uma vez. Começou a operar como HSBC Bamerindos. Depois virou só HSBC. E instalou a sede num lugar simbólico. O Palácio Avenida. Um prédio majestoso no centro de Curitiba. A antiga casa do Bamerindos. O inglês literalmente ocupou o trono do Banco Paranaense. E cresceu. Nas 2 décadas seguintes, o HSBC chegou a ter 853 agências ativas, 5 milhões de correntistas, mais de 20 mil funcionários. Parecia que ia ficar para sempre. Mas não ficou. Deixa eu sair da história um segundo. Porque se você gosta de entender como dinheiro, poder e golpe mudaram esse país, é exatamente isso que a gente faz aqui toda semana. Então, aperta para seguir e aí você não perde nenhum episódio. Voltando, aqui tem uma coisa importante de entender. O HSBC nunca foi totalmente feliz no Brasil. Ele era gigante no mundo, mas no Brasil era só mais um. Ele brigava com Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E não conseguia passar deles. O lucro era pequeno. A participação no mercado era pequena. Para um banco acostumado a dominar, ser coadjuvante incomodava. E tinha o jeito HSBC de operar. Ele gostava mesmo era de cliente rico, o chamado
Private Bank. Atendimento personalizado para quem tem muito dinheiro. E aqui a história começa a ficar interessante. Porque atender gente muito rica, às vezes significa fazer perguntas que não deviam ser feitas. E deixar de fazer perguntas que deviam. Em 2014, veio o primeiro sinal claro de problema. O HSBC Brasil deu prejuízo. 549 milhões de reais no vermelho. No ano anterior, tinha dado lucro. A maré estava virando. Mas o pior ainda estava por vir. E não vinha do Brasil. Vinha da Suíça. Para entender o que aconteceu, deixa eu te apresentar um homem, Hervé Falciani, um engenheiro de sistemas ítalo-francês. Ele trabalhava na filial do HSBC lá na Suíça. E o trabalho dele era cuidar dos dados, dos bancos de dados, das informações dos clientes. A Suíça, você provavelmente sabe, é famosa por uma coisa: o sigilo bancário. Por décadas, os bancos suíços foram o cofre do mundo, o lugar onde gente rica do planeta inteiro guardava dinheiro, sem ninguém perguntar de onde veio. Ditadores, sonegadores, criminosos e também muita gente de bem, que só não queria pagar imposto. Falciani tinha acesso a tudo isso: os nomes, as contas, os valores. Em algum momento, entre 2006 e 2007, ele copiou tudo, dados de mais de 100 mil clientes de mais de 200 países, e levou. Por anos, esses dados circularam entre autoridades, até que em fevereiro de 2015 virou notícia mundial. Um consórcio de jornalistas investigativos do mundo inteiro publicou tudo. Ficou conhecido como Swiss Leaks, o vazamento suíço. E o que os documentos mostravam? Que a filial na Suíça do HSBC tinha ajudado clientes a esconder dinheiro, a abrir contas secretas, a não declarar valores para os governos dos seus países. Em outras palavras, o banco teria facilitado sonegação e lavagem de dinheiro, em escala global. Foi chamado de o maior vazamento da história dos bancos suíços. E o Brasil? Estava no meio. Entre os mais de 100 mil clientes vazados, tinha um monte de brasileiro. Contas na Suíça, dinheiro não declarado, nomes que apareceram na lista. A reação foi rápida. Em 27 de fevereiro de 2015, o ministro da Justiça mandou a Polícia Federal investigar. No mesmo dia, o Senado começou a montar uma CPI para apurar a evasão fiscal. Os brasileiros da lista viraram alvo de investigação por sonegação. Agora pensa na situação do HSBC. O banco já dava prejuízo no Brasil. Já era só mais um no mercado. E agora, ainda por cima, o nome dele estava sujo. Associado a escândalo mundial, a contas secretas, a sonegação. A imagem do banco foi para o chão. E aí, lá na matriz em Londres, decidiram: chega, não vale mais a pena. Em junho de 2015, o HSBC anunciou uma reestruturação global. Ia demitir 50 mil funcionários no mundo. E ia sair de vários países onde não era líder, incluindo o Brasil. Os compradores apareceram rápido. Itaú e Bradesco disputaram. E quem levou foi o Bradesco. Em agosto de 2015, fechou o negócio. Por 17,6 bilhões de reais. Na conclusão, em 2016, o valor ficou em torno de 16 bilhões. E olha a ironia. Lembra como o HSBC entrou no Brasil? Comprando um banco brasileiro que quebrou, o Bamerindos. E como ele saiu? Sendo comprado por um banco brasileiro, o Bradesco. Entrou comprando e saiu sendo comprado.
Em 1º de junho de 2016, a venda foi concluída. O Bradesco assumiu tudo. 851 agências, 5 milhões de clientes, 160 bilhões em ativos. Migrou as contas e o nome HSBC simplesmente sumiu das ruas brasileiras. O gigante inglês evaporou, mas não foi uma transição tão suave assim. Naquele mesmo 2016, teve cliente reclamando. A troca de dono nunca é indolor para quem está embaixo. Então, o que essa história do HSBC no Brasil nos ensina? Primeiro, nenhum gigante é eterno. Um dos maiores bancos do mundo entrou aqui achando que ia dominar e saiu menos de 20 anos depois, machucado. Segundo, o sigilo é uma faca de 2 gumes. O HSBC construiu parte do seu império atendendo gente que queria esconder dinheiro. E foi exatamente isso que explodiu na cara dele. Bastou um funcionário copiar os dados, e o segredo virou escândalo mundial. E terceiro, o que mais me chama a atenção, a gente começou essa série falando de banqueiros brasileiros, que quebraram, fraudaram e sumiram. E aí, a gente descobre que o banco estrangeiro, aquele que parecia mais sério, mais organizado, mais primeiro mundo, estava metido em um esquema de sonegação global. Ninguém escapa dessa história limpo. Nem os nossos, nem os de fora. O dinheiro grande sempre encontra um jeito de fugir das regras. Aqui ou na Suíça. O Palácio Avenida ainda está lá, em Curitiba. Já foi sede do Bamerindos, depois do HSBC. 2 bancos que sumiram. Um brasileiro que quebrou e um inglês que fugiu. E o prédio continua ali, testemunha silenciosa de tudo. No próximo episódio, a série Bancos do Brasil continua. E se você está curtindo essa jornada pela história dos bancos que marcaram o país, já sabe. Segue o podcast, avalia com 5 estrelas e deixa um comentário, nem que seja um emoji. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ e semana que vem tem mais. Quinta-feira agora tem Ciso B com Bruna. Segue a gente no Instagram, @podcast Código 171 e fica por dentro de tudo. Valeu!